Em muitos lugares as pessoas estão entrando em protesto, né? Fazendo protesto para não aderir àquilo que o governo quer. Ele quer implantar a ditadura nesses países e as pessoas não aceitam isso e vão para as ruas fazer protesto. Preste atenção para vocês verem. Também acompanhamos nesse momento as imagens ao vivo de Bruxelas, na Bélgica. São imagens de uma grande manifestação em frente ao Parlamento Europeu. Quem protesta nesse momento? Agricultores da França e da Bélgica. Eles que já realizavam bloqueio de estradas se deslocaram para o prédio do Parlamento Europeu, onde líderes da União Europeia estão reunidos nesse momento. Américo Martins, tensão aumenta por lá, com mais barricadas sendo montadas nos arredores desse prédio. Conta pra gente, Américo. Pois é, Carol, os fazendeiros aí mostrando, como a gente vê nas imagens, toda a sua ira com relação às políticas para o setor agrícola da União Europeia. Os fazendeiros, os agricultores estão fazendo manifestações em vários países já há algumas semanas. Essas manifestações começaram na Polônia, na Romênia, na França e foram, com o tempo, chegando mais à Europa Ocidental. E a questão toda explodiu no final dessa semana, comecinho da semana, na França, que é um país que é um grande produtor agrícola, é um país que, como a gente sabe, a gente ouve aí, inclusive, tiros e sons de petardos que os manifestantes estão mandando ali, né? Uma grande agitação desses agricultores, mas como eu dizia, quando chegou na França esses protestos, eles ganharam um nível completamente diferente, porque a França é um grande produtor agrícola na União Europeia, é um dos países que mais recebe subsídios da União Europeia para sua agricultura, é também um país, como a gente sabe, que tem uma grande tradição aí de protestos e de greves e de manifestações. Os próprios fazendeiros já fizeram muitas manifestações na história recente da França e eles estão absolutamente irritados com 3 pontos, Carol, como a gente vinha lembrando anteriormente. Em primeiro lugar, os custos de produção que explodiram na Europa inteira, para a maioria dos produtos e especialmente para a produção agrícola, porque eles são muito dependentes, por exemplo, de fertilizantes, precisam de energia. A União Europeia tinha dado, logo depois do início da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que isso também tem reverberado no continente, obviamente, logo depois do início da guerra, a União Europeia tinha dado subsídios aí para o diesel, por exemplo, dos agricultores. E eles estavam tentando retirar esses subsídios agora, porque a guerra está para fazer, inclusive agora neste mês de fevereiro, 2 anos. Os manifestantes começaram a protestar muito com relação a isso. Eles também odeiam, eles se manifestam muito fortemente contra as políticas ambientais da União Europeia, que são políticas necessárias, são políticas entre as mais modernas do mundo, mas os manifestantes aí, os agricultores, acham meio exageradas. Por exemplo, eles têm que deixar pelo menos 4% de suas propriedades intocadas para manter, obviamente, a questão do meio ambiente. E além disso, especialmente neste momento, eles estão muito furiosos com relação à importação de produtos que vêm especialmente da Ucrânia. A União Europeia baixou muito as tarifas dos produtos agrícolas europeus para tentar ajudar o esforço de guerra da Ucrânia contra a Rússia. A União Europeia, em sua grande maioria, apoia fortemente a Rússia. Inclusive, essa reunião que está acontecendo hoje, essa reunião de cúpula da União Europeia, era justamente para discutir a questão da ajuda para a Ucrânia. Existe um plano ali de se enviar pelo menos 50 bilhões de euros para ajuda militar e humanitária para a Ucrânia. E um país em específico, a Hungria, tem se oposto a isso. Eles têm, o Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, tem falado muito fortemente contra o envio de mais recursos para a Ucrânia. Primeiro porque o Orbán é muito próximo do Vladimir Putin, o presidente da Rússia, mas também porque ele começa a questionar quanto dinheiro a União Europeia vai enviar para a Ucrânia, que não tem conseguido evoluir muito no campo de batalha. Mas essa discussão, no final das contas, Carol, acaba sendo secundária nesse momento. Embora muito importante e vital, certamente
que a cabeça aí dos líderes europeus nesse momento vai estar nessas manifestações que a gente está acompanhando. São manifestações bastante importantes, bastante complicadas. A gente vê faixas, inclusive, desses manifestantes, esses fazendeiros, pedindo para a União Europeia não prosseguir com o acordo com o Mercosul. Então, um assunto que seria secundário, que é essa questão aí agrícola, vai acabar sendo o principal tema dessa reunião, porque a questão da Ucrânia, embora muito importante, vai ficar em segundo plano por conta dessas imagens que a gente está vendo, Carol. Sabemos que os socialistas, eles querem implantar o socialismo a todo vapor nos lugares, né, nos países, e sabemos que é um protesto, né, dos agricultores, e isso pode afetar o Brasil, olha só, né? Sim, pode afetar o Brasil. A continuidade, né, dos protestos de agricultores na França pode aumentar o protecionismo dos europeus e respingar na comercialização de produtos agropecuários do Brasil para a Europa. Se as manifestações ganharem fôlego, analistas preveem risco para as relações comerciais e mais travas ao acordo entre Mercosul e União Europeia. Então tá aí, cada vez mais que isso vai se estendendo, né, mais vai prejudicando a comercialização. Pode dar escassez, né, de alimentos, que a gente está vendo em vários lugares, as pessoas estão falando sobre isso, né, pode faltar alimentos nas prateleiras e tudo isso aí pode afetar também os lugares, principalmente o Brasil. Por quê? Porque eles não estão nem aí para as pessoas mais fracas, né? Eles querem implantar o socialismo a todo vapor. E os que estão sendo mais afetados são os produtores rurais, os agricultores. Né? E isso eles estão reivindicando, protestando para ganhar o direito deles, né? Porque se eles estão nessa situação, como vai ficar? Né? O país, como vão ficar as pessoas, da onde é que vai vir os alimentos, sendo que né, eles estão trabalhando para mandar os alimentos, manter os alimentos, eles estão entrando em conflito com esse protesto. O que vai acontecer? Vai faltar, né? Vai vir a escassez de alimentos nas prateleiras, e o pior é que quem sofre são as pessoas mais fracas, né? Então por isso que é um meio para a gente ficar sempre alerta desses acontecimentos e não aderir e sempre, né, buscar a misericórdia de Deus na nossa vida, porque vai chegar um tempo que nós vamos viver e comer somente pela fé, né? O pouco que a gente tiver, buscar a oração, pedir Nossa Senhora, como eu disse nas mensagens, né, será multiplicado pela fé que nós temos. Eu vejo que tem muitas pessoas que estão preocupadas, e aí vai faltar comida, né? Como nós vamos fazer? Infelizmente, né, muitas coisas vão acontecer, mas o importante é o que? É manter essa, né, uma conexão, união com Deus para esses tempos. E não é só isso, muitas coisas vão acontecer. E se a gente não buscar aderir, né, à oração, não buscar né, aproximar mais de Deus, como vai ficar nossa vida? Porque Deus dá toda a segurança para aqueles que estão rezando, né, os filhos da luz, as pessoas de bem, está, né, buscando oração, porque nesse momento de aflição Ele vai estar sempre do lado, nos fortalecendo, né, seu Gênio? Agora Nossa Senhora já prometeu, o profeta, que o Brasil não vai passar por tudo isso aí, mais lá países de fora, que nem... Veja só, por isso que eu falo, essas mensagens aqui, veja como tudo está escrito nesse livro, tudo que, veja, eu só vou ler a mensagem que Nossa Senhora passou ao profeta, foi no dia 13 de dezembro de 98, ela falou assim, ó, a terra na sua vinda receberá de outra forma, e não mais como esta, porque a sujeira do pecado que estão sobre ela não dão nenhuma condição de recebê-lo. Ela fala de Jesus. Então, para a sua vinda, que está tão próxima, começa daqui por diante a preparação, aonde a limpeza começará pelos países europeus e depois pelo restante do mundo. Como se faz para esperar João Paulo II, nos lugares aonde ele vai. Muito mais será feito nesta terra. A limpeza tem que ser total. Só os filhos de coração puro é que irão recebê-lo, mas já com o seu corpo celestial, porque este que vocês têm, meus filhinhos, jamais resistirá. Então ela fala aqui,
1 Coríntios 14:52. Porque a sua presença não permitirá nenhum tipo de germe que possa ocorrer na sua criação. E vocês todos, filhinhos amados, têm por obrigação de estarem bem vestidos, confessados e sacramentados para receber o Filho de Deus dentro de vocês. Será tirado o vosso espírito e tão logo entregue a um corpo sem mais mancha do pecado. Ela cita ainda assim, aqui, Ezequiel 36, 25 e 28. Assim será a sua vinda gloriosa, Maria, Mãe de Deus. Então ela avisou que, Nossa Senhora avisou que começar pelos países europeus, que lá nós já estamos vendo faz tempo, que lá eles tiraram Deus da Constituinte. Agora eles estão esses protestos, porque lá os países, maioria, tudo socialista, tudo maioria comunista, capitalista. E a gente está vendo agora. Vocês viram aqui, Alice? Agora vou passar agora, ó, veja só o próximo vídeo aqui, com o próximo vídeo que eu vou trazer para vocês aqui, ó, com o Alexandre Garcia, ele está comentando o que está acontecendo lá, mais uma formação que está acontecendo lá na Europa. Lá. Posso soltar, Júnior? Vocês viram aí na velha imprensa, na imprensa tradicional, na mídia tradicional, na televisão tradicional, né? Alguma coisa sobre o que está acontecendo na Europa? Na Holanda, na Bélgica, na Alemanha, na França. Pois é, eu fico sabendo do que está acontecendo na Europa pelo Sérgio Tavares, que é um jornalista português, que foi a Davos recentemente, agora está na França. Gente, eu estava vendo as imagens da França, os agricultores estão soltando o gado, rebanhos de carneiros, de ovelhas, de vacas, no centro das cidades. Estão jogando dejetos, fezes de animais na Câmara de Vereadores, nas prefeituras. Estão tocando fogo e saqueando caminhões que vêm do exterior com importações francesas. Ou pegam as mercadorias que estão lá dentro e distribuem para entidades benemerentes. Estão bloqueando estradas, bloqueando ferrovias, bloqueando portos com milhares de tratores, para protestar contra os governos socialistas da França, da Alemanha, da Bélgica. Inclusive violento. Incêndios, fogo, tocam fogo em depósitos. Os agricultores da França. Não sai aqui no Brasil, eu imagino que os chefes de redação recomendam. Não vamos noticiar isso para não dar esse exemplo para o agro brasileiro. Deve ser isso. Pois é, né? Já pensou se os agricultores brasileiros também usassem essa tática aqui no Brasil, como seria? Mas, assim, é uma coisa que, né, vamos dizer assim, eles perderam mais a esperança, né, da situação do governo e quando vem a praticar esse tipo de coisa, porque praticamente eles perderam a esperança. Mas nós sabemos que a intenção de muitos, né, é destruir o agronegócio, é colocar lá embaixo, e tem muitos agricultores que não aceitam. Eles estão certos, né? Porque estão reivindicando, lutando por aquilo que geralmente precisa, né? Que é alimentação. E não só nesses países, mas em outros países também teve manifestação deles, né? Fazendo isso. E é igual disse ali o Garcias, né? Que por isso que eles não vão notificar. Né, não notificam. A gente só encontra isso mesmo na internet, a gente vendo, né? Agora na televisão eles não passam isso, né, com medo de os mesmos fazer aqui no Brasil, mas a realidade está aí diante dos nossos olhos, né? Que tem olhos para ver, que vejam. É uma coisa muito assim constrangedora, né, para um país a chegar a esse ponto, né, de dos agricultores fazerem isso, porque às vezes eles só pensam do lado deles, os socialistas, né, só pensam do lado deles, mas não pensam do lado do outro, né, dos agricultores, em querer ajudar, e isso vem a acontecer por revolta, né, por desespero, por não ter uma saída melhor para a agricultura, né, seu Gênio? Eu vou ler mais uma mensagem que Jesus fala sobre isso também, ó. Por isso, dirijo-me quantas vezes sejam necessários para transmitir todos os meus assuntos contigo, meu porta-voz. Na tua adolescência já tinhas de mim todas estas virtudes. Mas agora é bem mais, porque é preciso
É preciso, visto que a humanidade está correndo a grandes perigos. O massacre poderá surgir a qualquer hora para os países europeus e outros que estão próximos. Será um devastador. Tudo isto por causa da ganância de um Deus que eles têm em suas mentes, que não tem nenhum poder. A minha imagem para eles é como uma lenda, pois eu menos isto que quer dizer também que outros termos. Por esta razão, o povo europeu está pagando caro, embora haja muitas famílias inocentes nisto tudo, porque ainda acreditam em mim. Mas os que se dirigem às suas seitas são diabólicas e não permitem que os pequenos possam sobreviver por falta de espaço. Dizem eles que os gananciosos, mas como tudo tem que acontecer, porque já está escrito que esta guerra terá seu último golpe sobre a humanidade.